Olá pessoal, esta é a segunda aula de ordenação e hoje nós vamos ver a ordenação por inserção e ordenação por seleção. Vamos falar então sobre ordenação por inserção. Este é um método semelhante ao que nós utilizamos para organizar cartas em um baralho, ok? Então, nós vamos ter dois segmentos no nosso vetor, né? Sendo que o primeiro segmento é aquele que nós consideramos, né? São aqueles onde nós vamos colocar os itens ordenados, não é? O segundo é aqueles que não estão ordenados e que nós queremos passar para o segmento dos ordenados, ok? Então, logo no início, o primeiro segmento contém apenas o primeiro elemento. Então, nós estamos falando que o primeiro elemento do vetor, né, estamos considerando que ele está ali e está ordenado, não é? É apenas um elemento. E aí, o segundo elemento contém todos os demais. Nosso objetivo vai ser passar um a um para este primeiro segmento, né? Então, quando nós formos passar um elemento para o primeiro segmento, nós queremos colocar esse elemento na posição correta dele. Ok? Então, como que vai funcionar o método? Nós vamos retirar o primeiro elemento do vetor não ordenado, ok? Ou seja, existe a parte ordenada, que seria a parte da esquerda do vetor que nós vamos usar aqui, e a parte não ordenada, que é da direita. Ordenada esquerda, não ordenada direita. Nós vamos pegar o primeiro elemento da direita, que é o não ordenado, e vamos colocar esse elemento na posição correta da esquerda do vetor. Okay? E vamos repetir esse processo até que todos os elementos tenham passado para a esquerda, para a parte ordenada. Então, nós temos aqui um exemplo de utilização do método de inserção direta para ordenar este vetor que está em tela. Okay? Vamos começar considerando aqui, dividindo os segmentos. Aqui nós temos um único elemento, que é o nosso segmento da esquerda, nosso primeiro segmento aqui, que é o dos elementos ordenados. Então, vou considerar que o 40 está ordenado e todos esses outros elementos aqui não estão ordenados, certo? Eu quero passar, então, o 20 para o primeiro segmento aqui, né? Para os elementos ordenados. Para isto, eu insiro em uma variável o seu valor. Então, eu pego o valor do elemento 20, jogo para uma variável aqui, que é o que nós estamos chamando de chave, ok? E aí, a ideia é pegar todos os elementos maiores do que 20 e passar para depois dele, não é? Então, aqui nós temos o 40. O 40 é maior do que 20, então eu marco que o 20 deve entrar na posição do 40 e jogo o 40 para trás. Okay? Como não tenho nenhum outro elemento neste vetor, eu não posso andar mais à esquerda neste vetor, então a chave vai entrar no lugar de onde a setinha azul está aparecendo, no lugar do 40. Okay? Então, peguei o 20, que anteriormente estava em posição incorreta, né? O que eu fiz? Passei o 40 para o local dele e depois inseri o 20 no lugar do 40. Ok? Vamos continuar o método. Agora nós queremos o 7. Eu notei que o 40 é maior do que 7, né? Minha chave agora é 7. 40 é maior do que a chave. Se o 40 é maior do que a chave, eu vou passar o 40 para a próxima posição. Vou para o próximo elemento, 20 é maior do que a chave. Se o 20 é maior do que a chave, então eu vou passar o 20 para a próxima posição. Ok? Agora, a minha setinha aponta para onde o valor 7 tem que entrar, não é? Então, o 7 entra no início do vetor. Tenho agora o primeiro segmento de elementos ordenados e vou continuar agora para passar o primeiro elemento do segundo segmento para o nosso primeiro segmento, ok? Então, nossa chave agora é 80, mas simplesmente não existe nenhum valor menor do que 80 ali. Então, 80 já está no local. Vou agora para a chave 60 e aqui nós identificamos. O 60 ele é menor do que 80, então, né, todos os elementos maiores do que 60 eu vou jogar uma posição, vou jogar para o próximo elemento, né? Então, mudei aqui o 80
e como o 40 não é maior, eu parei nele e agora o 60 vai entrar no local onde está indicando a minha seta. Ok? 50 é maior do que 80, então eu passo 80 para uma posição a mais. O 60 é maior do que o 50, também vou jogar o 60 para uma posição a mais ali no meu vetor. E agora o 50 entra nesta posição. Ok? Vou repetir o processo para o 10. Como o 80 é maior do que 10, eu passo ele para a próxima posição. 60 é maior do que 10, passo para a próxima. 50 é maior do que 10, passo para a próxima. 40 é maior do que 10, passo para a próxima. 20 é maior do que 10, passo para a próxima. O 7 não é, então não vou passar. Parei no 20, né? No segundo elemento ali do vetor, é onde a chave 10 vai entrar. Ok? Então agora vamos pegar novamente o 30, repetir o processo. Então passo 80, passo 60, passo 50, passo 40 e o 30 entra nesta posição. Ok? No caso do nosso 100, ele já não é menor do que ninguém mesmo, então terminamos com o nosso vetor ordenado. Este é o método da inserção direta. E este daqui é um código em C#, tá? Onde nós temos um procedimento aqui chamado inserção, que recebe um vetor de números reais, né? Este método ele vai partir da posição 1, né, do nosso vetor, ou seja, a posição 0 é onde já está ordenado. Então, nós partimos da posição 1, né, até o último elemento do vetor, fazendo o quê? Pegamos o elemento dessa posição, né, vamos chamá-lo de chave, e aí pegamos o elemento J aqui, que é o elemento anterior à chave, né? Ou seja, nós vamos fazer o J aí do elemento anterior à chave até 0, né? E enquanto o nosso J então for maior ou igual a 0 e a chave for menor do que o elemento da posição J, vetor índice J mais 1 recebe vetor índice J. Isso daqui nós estamos simplesmente pegando o elemento da posição J e passando o valor dele para cima do elemento J mais 1. Então, nós estamos empurrando para o final do vetor elementos maiores do que a chave, né? Enquanto isso acontecer, nós vamos dar um J menos menos e depois vetor índice J mais 1 recebe chave, inserimos a chave na posição correta do vetor. Implemente esse algoritmo, né? Coloque ele para rodar, faça o teste de mesa dele para você ver passo a passo o funcionamento, ok? Vai ser bastante interessante você acompanhar a execução desse algoritmo. Bom, o melhor caso para o método da inserção direta é quando o vetor já está ordenado, ok? E nesse caso nós precisamos de pelo menos uma comparação para localizar a posição da chave, né? Então, o método efetuará um total de n-1 iterações para dar o vetor como ordenado. O pior caso é o caso do vetor inversamente ordenado, né? Neste caso, nós vamos, para cada elemento, né, a ser inserido, nós vamos ter que deslocar uma posição à direita, ou seja, nós vamos ter que sempre deslocar todo mundo, né? Sempre deslocar todos os elementos da parte ordenada para trás. E aí, o total de comparações necessárias, né, será n ao quadrado menos n sobre 2. Agora nós vamos falar então sobre o método de ordenação por seleção. Bom, neste método, né, nós vamos selecionar o menor ou o maior valor contido no vetor, né, dependendo então se nós vamos ordenar em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer o seguinte, aqui eu estou dando o exemplo da seleção do menor valor, ok? Vamos ordenar em ordem crescente também. Então, nós vamos selecionar o menor valor, né? E vamos colocá-lo na posição correta, né? Então, a cada passo ali, pegamos o menor valor, ok? E colocamos ele na posição correta dentro do vetor classificado, não é? Ou seja, vou pegar
e vou procurar o menor valor, coloco ele na primeira posição. Procuro o segundo menor valor, coloco ele na segunda posição do vetor. O terceiro menor valor, coloco na terceira posição do vetor. Bom, como para fazer isso já tem um elemento, né? Por exemplo, achei o menor valor no vetor, mas pode já existir, ele pode não ser o primeiro elemento, pode já existir um valor naquela primeira posição. Então a ideia é, achei o menor valor, está no final do vetor, por exemplo, e desejo colocá-lo no início, o que eu faço? Eu troco o menor valor de posição, a posição onde eu encontrei, pela posição do primeiro elemento do vetor. Então, nós vamos utilizar neste algoritmo aquela função troca que nós vimos na primeira aula. Okay? Bom, novamente, o nosso vetor vai ser dividido então em dois segmentos. Okay? O primeiro segmento é o dos valores já classificados e o segundo, o dos não classificados. Okay? Inicialmente, o primeiro segmento vai começar vazio, né? Justamente porque nós queremos colocar um menor valor já direto na posição dele no primeiro segmento. Okay? Então, nós vamos fazer a varredura do segmento que contém os elementos ainda não selecionados, né? Vamos identificar o de menor valor, né? E vamos inserir este elemento de menor valor na última posição do segmento classificado. Então, o segmento classificado não tem nenhum elemento. Então, o menor elemento eu coloco ali. A partir do momento que ele tem um elemento, o segundo menor elemento entra no final do meu segmento classificado, do meu primeiro segmento. Okay? Então, o tamanho do meu segundo segmento, a cada iteração ali, eu vou diminuir em 1. Okay? E vou repetir esse processo até que este segmento fique com apenas um elemento, ou seja, o maior ou o menor, né? No nosso caso vai ser o maior, e aí é o caso onde o vetor já está ordenado. Então vamos ver o funcionamento do algoritmo de ordenação por seleção para ordenar este vetor que está em tela. Tá? Vamos começar o seguinte, a minha seta azul é a seta que me indica onde eu quero colocar o meu elemento. Tá? Então, eu quero pegar e achar o menor elemento, e a seta verde é a que eu vou usar para identificar o menor elemento. Tá? Eu começo falando o seguinte, setinha azul, eu quero colocar um elemento na primeira posição, e a setinha verde eu começo indicando que o primeiro elemento é o menor. Né? E aí eu vou sempre comparar. Por exemplo, eu vou para o próximo elemento e achei que 20 é menor do que 40, então eu passo a minha setinha verde para apontar para o 20. Achei o 7, que é menor, então agora estou apontando para o 7. O 80 não é menor do que o 7, 60 não é menor do que 7, 50 também não, 10 não, 30 não, 100 não. Então eu achei o menor elemento, está ali na minha setinha verde. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o 7, olha lá, pelo 40, ok? E agora eu tenho o meu primeiro segmento contendo um elemento já na sua posição correta e o meu segundo elemento com elementos a serem selecionados. Vou fazer a mesma coisa, quero colocar um elemento ali onde está a minha seta azul, ok? Considero que esse elemento, o menor elemento, vai ser o elemento que está ali na minha setinha verde, ou seja, é o próprio elemento, né, que está na posição onde eu quero colocar, e vou procurar. 40 não é menor do que 20, 80 não é menor do que 20, 60 não é menor do que 20, 50 não é menor do que 20, 10 é. Então, marquei. Agora, o menor elemento até agora é 10, né? Era 20, agora é 10. Então, 30 não é menor do que 10, 100 não é menor do que 10. Então, achei o menor elemento, o que eu faço? Vou trocar o 20 pelo 10. E aí, meu primeiro segmento aumentou e o meu segundo segmento diminuiu. Né? Então, o 7 e o 10 já estão nas suas posições corretas. Agora, considerando 40 o menor elemento, 80 não é menor do que 40, 60 não é menor do que 40, 50 também não, o 20 é menor do que 40. Então, o 20 é meu novo menor elemento. Agora, eu vou comparar se o 30 é menor do que o 20, não é, o
100 é menor do que o 20? Não. Então, troco o 20 pelo 40. Ok? Agora, meu menor elemento por enquanto é 80. 60 é menor do que 80. Então, troquei. O 50 é menor do que o 60, então troco de novo. O 40 é menor do que o 60, do que o 50, desculpa, troco de novo. Agora eu vou comparar se o 30 é menor do que o 40 e troquei de novo. Né? Essa troca que eu estou falando, na verdade, é só você guardar o índice, ok? Só estou guardando o índice do menor elemento. O 100 não é menor do que 30, então o menor elemento é o 30. Vou trocar o 30 pelo 80, ok? Vou fazer o mesmo processo para o 60. 50 é menor, 40 é menor, menor é o 40, troco. Mesmo processo para o 50, ele já é o menor, não preciso trocar. Mesmo processo para o 60, ele já é o menor do segundo segmento, não preciso trocar. Mesmo processo para o 80, não preciso trocar. Vetor ordenado. Este é o método da ordenação por seleção. E este daqui é o algoritmo para ele, ok? Um dos algoritmos possíveis para ele. Nós temos um procedimento chamado seleção e recebemos aqui um vetor de números reais, ok? Vamos partir da primeira posição do vetor até a penúltima. Não precisamos chegar na última posição, porque ele já estará, quando chegarmos na última posição, ele já estará na posição correta, ok? Falo que o índice do menor é exatamente o índice da posição que eu estou. Então, por exemplo, estou na posição 0, fala que índice menor, que é o índice do menor, é 0 também. E aí, eu vou pesquisar a partir da posição que eu estou mais 1, ou seja, eu estou na posição 0, vou pesquisar a partir da posição 1, não é? Então, até eu chegar no final do vetor, eu vou checar se vetor índice J, não é menor do que vetor índice índice menor, ou seja, achei um elemento menor do que o menor. Se eu achei, eu falo que índice menor recebe o índice desse elemento. Então, o J seria o índice do menor valor, ok? Neste caso, porque eu achei que vetor índice J é menor do que vetor índice menor, ok? E aí eu guardo o J. Se eu guardei esse J, a próxima comparação, né, dou um J++ aqui, a próxima comparação que eu for fazer, eu já estou comparando um outro elemento, né, um outro J, com o índice do menor elemento que eu encontrei até então. Então, ao final desse for do J, né, a minha variável índice menor conterá o índice do menor elemento, ok? Do meu vetor. E aí eu vou checar. O meu i é diferente do índice menor, ou seja, o índice do menor elemento é diferente do elemento que está naquela posição? Se for, eu vou chamar aquela função troca que nós vimos na primeira aula. Ok? Pegue esse algoritmo, faça o teste de mesa dele, implemente ele, tá? Veja ele rodar, controle as variáveis direitinho, veja o que está acontecendo com o vetor, vai ser bastante interessante para você fazer isso. Bom, então fazendo aqui uma análise do algoritmo, né? A ordenação de um vetor contendo n elementos, né, vai ser feita então pela execução de n-1 passos sucessivos, ok? Em cada passo, o que você vai fazer? Identificar o menor valor entre os elementos ainda não selecionados, não é? No primeiro passo, você faz n-1 comparações. No segundo passo, n-2 comparações, porque o seu segmento, a cada passo ali, o tamanho do seu segmento de elementos não selecionados diminui em 1, ok? Até que no último passo, você vai fazer apenas uma comparação. Então, o número de comparações vai ser dado por n² menos n sobre 2. Okay? Então, o desempenho médio do método é da ordem de n², não é? E este método não é indicado para vetores com muitos elementos. Bom, deixo aí uma tabela
com comparação entre ordenações quadráticas, onde você tem o número de comparações no melhor e no pior caso e o número de trocas no melhor e pior caso para cada um dos algoritmos que nós estudamos até então. Okay? Esses algoritmos não são muito bons para vetores muito grandes, exceto quando nós temos, por exemplo, um vetor já ordenado e se deseja ordenar pelo método bolha. Aí tudo bem, né? Mas fora esses tipos de casos específicos, na média esses algoritmos não são muito bons, né? Podem ser utilizados somente com vetores pequenos, né? Para utilizar com vetores muito grandes, nós precisamos de algoritmos mais eficientes e aí, na nossa próxima aula, na parte 3, nós vamos estudar então o algoritmo Quicksort. Até lá!